Não é que quando você acorda, não sente mais emoções. Certas emoções ainda surgirão. Talvez menos do que o estado não desperto. Mas certas emoções, como quando há a morte de um ente querido, você sentirá uma emoção, você chorará e experimentará essa emoção. O mestre Zen que experimentou, provavelmente a emoção que ele experimentou, que detectou ou perceber que a palma das suas mãos estava úmida, provavelmente foi ansiedade. Mas são coisas diferentes, fatores causais diferentes para essas emoções. O mestre Zen estava justificado ao dizer: isso me mostra que ainda estou na mente conceitual. Porque a pessoa que o procurava tinha um determinado papel social e ele provou que isso é uma realidade. Mas no geral, porém, as emoções devem ser aceitas e reconhecidas como emoções. Cada emoção que surge em você é algo que você estará ciente. Então você diz, bem, aí está. E o estranho é que quanto mais você viver aceitando o momento presente, menos experimentará emoções negativas. Porque a maioria das emoções negativas surgem através da não aceitação do ser das coisas, do momento presente. Algumas emoções ainda podem estar presentes, mas raramente você experimentaria emoções negativas. Você ainda pode, claro, mas elas serão de curta duração. As emoções não moram em você. Você poderia ter, vejamos, não me lembro da última vez que fiquei com raiva, vou ter que pensar. Não consigo me lembrar. Não pode ter sido muito longo, mas pode acontecer. Mas é de curta duração, porque a mente não o mantém vivo. A emoção está aí. E quando surge a emoção, certamente surgiu uma emoção de profunda tristeza quando meus pais morreram. No espaço de 5 meses, ambos morreram. No mesmo ano, embora morassem em países diferentes. E então fui ao funeral da minha mãe no verão. E no outono, de repente, meu pai morreu. E eu fui ao funeral do meu pai. E então pude experimentar a tristeza e chorei algumas vezes. Sentei-me com o corpo da minha mãe e sentei-me com o corpo do meu pai. E ficou muito claro que havia uma emoção de dor, havia uma dor emocional. E também ficou claro que havia uma paz profunda por trás da dor. E isso é o que eu descrevi ontem, ou sempre que foi, como a dimensão transcendente, como a sugestão de um sorriso. A sugestão de um sorriso do Buda, estando no fundo. Isso vem através da aceitação que surge mais rápida e fortemente. Quando você aceita algo, ainda existe a emoção na superfície, e você aceita a emoção. E então há uma paz por baixo disso. São duas coisas que, quando falo, quase parecem incompatíveis, mas são totalmente compatíveis. Agora, sem a dimensão transcendente, é uma experiência devastadora. E sem consciência, há pessoas que carregam a tristeza do luto, de quando morre alguém próximo. Tem gente que carrega isso não por alguns meses, eles podem carregá-lo por anos, porque na falta de consciência ele é revivido continuamente. A emoção é alimentada repetidas vezes pela atividade mental. Então você pensa nessas memórias e tudo que se foi, todos os momentos que passamos juntos. 3 anos depois que eles morrem, você ainda chora. Porque se lembra de todas aquelas vezes e tudo se foi, está tudo dissolvido e você está continuamente devastado.
isso se torna disfuncional. E surge porque não há consciência suficiente. Então a emoção faz morada em você. E começa... Isso meio que diz, eu gosto de estar aqui. Na verdade, ele se incorpora ao seu corpo de dor. E então você sofre continuamente a mesma emoção que uma pessoa consciente. A emoção tem um certo tempo de vida. A tristeza, então ela se transmuta. Então se torna outra coisa. Eu ainda às vezes olho as fotos de minha mãe, de meu pai. Minha mãe, quando ela morreu, em poucos dias, eu tive que me livrar de todos os seus pertences, porque ela morava na Europa. Eu só poderia passar alguns dias lá. Então acabei de resgatar alguns pequenos itens que eu poderia levar para casa. Um é o tapete, o outro é um pequeno relógio, que ela tinha 30 anos. Então é um pequeno relógio em uma cúpula de vidro. E é elétrico, mas tem essa coisinha giratória que vai de um limite ao outro. E eu ouvi que quando eu visitava minha mãe uma vez por ano, eu ouvia isso na sala onde dormia, na casa da minha mãe, o tic-tac daquele relógio na época do Natal, quando eu estava lá. E eu ouvia esse tic-tac, tic-tac. E agora tem esse relógio em casa e ele ainda funciona. E esse relógio, para mim, é a memória da minha mãe. Quando olho para ele e ouço o tic-tac, é a lembrança de minha mãe. É também um símbolo da impermanência de todas as formas de vida. E uma vez que você aceita a impermanência de todas as formas de vida, isso traz um aprofundamento em você, porque você vê como tudo isso é passageiro. Então, de repente, você se torna mais profundo. E também esse pequeno relógio que faz tic-tac, que simboliza para mim o tic-tac, é o tempo. Mas entre o tic-tac há silêncio. E essa é a dimensão atemporal. Portanto, esse relógio é mais do que um relógio para mim. Mas quando olho para esse relógio, não sinto mais nenhuma emoção dolorosa. Isso acabou. Não sinto uma emoção dolorosa quando vejo as fotos da minha mãe ou do meu pai. Só experimento uma paz profunda e uma consciência muito forte da fugacidade de todas as formas de vida. E é uma coisa linda, muito profunda e pacífica. Assim, na presença da consciência, certas emoções são naturais e, na verdade, boas, mas têm um tempo de vida relativamente curto. Elas não fazem sua casa em você. Semelhante a algo como alguém que te deixa com raiva, alguém que te ofende, alguém que faz algo com você ou tira algo de você. Você pode sentir uma reação de raiva, e essa reação de raiva certamente tem uma vida útil. Se houver consciência, certamente você está ciente de que está com raiva. Mas aí está, você está com raiva. Pode até gritar alguma coisa em sua raiva, então você percebe, ok, existe raiva. Então você se torna consciente da raiva diretamente, o que significa que ela não pode fazer morada em você. E então ela se volta a transmutar. Não é tão rápido quanto o que descrevo em um dos meus livros. Quando o pato briga com outro pato, a luta não dura muito e a energia aumenta. E cada pato, depois que eles se separam, eles param de brigar. Sobem um pouco na água, batem as asas vigorosamente. E depois disso, o pato fica completamente em paz novamente. Portanto, os humanos não são tão rápidos, nem mesmo humanos conscientes. Mas, metaforicamente falando, é através da consciência que você é capaz de permitir a emoção e que ela é liberada. E então, ela deixa você. Então, certas emoções têm seu lugar e tudo bem.
Mas há muitas emoções que são produzidas, emoções negativas, que são produzidas por disfunções mentais, como você acordar no meio da noite e sentir uma ansiedade enorme, e você começa a pensar que as coisas vão dar errado, ou você começou a pensar no passado e tem um arrependimento terrível, e você tem ressentimento e tristeza, e está pensando e pensando, e você sente cada vez mais a emoção, que corresponde ao seu pensamento. E toda noite isso acontece. Esse não é o tipo de emoção que é natural para você. Não é o tipo de emoção, mas você precisa reconhecer de onde vem isso. É produzido pelos meus pensamentos. Estou produzindo essa emoção. Todas as noites, quando não consigo dormir, e mesmo durante o dia, eu estou produzindo essa emoção. E então, se houver consciência suficiente, no momento de pensar esses pensamentos ansiosos, você de repente sabe o que está fazendo. De repente você percebe o que está fazendo. E então você diz, tudo bem. De repente você se lembra, ok, o Eckhart falou sobre o corpo interior. O que acontece se eu parar de pensar esses pensamentos, que são totalmente inúteis, completamente desnecessários e prejudiciais, na verdade? Por que não escolho colocar minha consciência no corpo interior agora mesmo, em vez de pensar? Então a consciência é suficiente. Então você não produz mais todas aquelas coisas que fazem parte do mau uso do sistema disfuncional da mente. Ou melhor, sendo usado por sua mente. Então todas essas emoções, conforme você se torna mais consciente, você não as produz mais. Certas emoções permanecem, é claro, mas sua vida útil é curta. E elas são vistas pelo que são. E tudo bem. Portanto, não acredite que você vai precisar chegar a um estado em que não sinta mais nenhuma emoção. Assim, algumas emoções acompanham a forma humana, elas são parte da forma humana. Tem uma história, creio que a citei em um dos livros, um dos antigos filósofos gregos. Ele pertencia à escola do estoicismo, que é uma filosofia maravilhosa, por sinal. Mas o livro de Marco Aurélio, Meditações, é um dos meus livros favoritos, escrito há 2000 anos. Se você ainda não leu Meditações de Marco Aurélio, o Imperador Romano, é um livro lindo, lindo. Mas essa é a escola do estoicismo. Houve um filósofo estoico, não consigo me lembrar o nome dele agora. As pessoas vinham até ele e diziam, seu filho acabou de morrer em um acidente. E eles diziam, meu Deus, seu filho morreu em um acidente, ele caiu do cavalo. E o estoico filósofo disse, eu sabia que ele não era imortal. Agora a questão é que não podemos julgar o que ele disse, porque não sabemos de que estado de consciência essas palavras surgiram. Talvez houvesse uma emoção, mas ele não a expressou. Talvez ele já tivesse reprimido todas as emoções, é possível. Gosto de acreditar que ele estava consciente e que a emoção estava nele, mas ele não a expressou. E a declaração veio de uma consciência mais profunda, o que é muito verdadeiro. Porque a morte pode acontecer a qualquer um de nós, a qualquer momento. E eu sabia que ele era, e não sei de que maneira ele disse isso. Ele disse isso de uma maneira fácil? Oh, eu sabia que ele morria. Não. Ou ele disse, eu sabia que ele não era imortal. Talvez houvesse uma emoção, mas também havia uma consciência profunda ao mesmo tempo. Eu amo os estoicos, então gosto de acreditar que houve uma consciência ao mesmo tempo.